pessoal! Hoje vamos falar de um dos conceitos mais importantes do atendimento pré-hospitalar, a metodologia dos 3 S's. Antes de atender a vítima, existe uma regra fundamental. O socorrista não pode se tornar a segunda vítima. Por isso, o PHTLS utiliza a metodologia dos 3 S's. Em poucos segundos, ela ajuda o socorrista a identificar riscos, entender o que aconteceu e decidir a melhor forma de agir. Então, fica no vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para não perder as novidades. PHTLS é uma sigla em inglês que significa Suporte de Vida Pré-Hospitalar do Trauma. Ensina que, antes mesmo de tocar na vítima, o socorrista precisa avaliar a cena. Muitas pessoas acreditam que o mais importante é correr para ajudar. Porém, se o socorrista se tornar uma segunda vítima, ninguém será ajudado. Por isso, o PHTLS utiliza os 3 S's, que em inglês significa cena, segurança e situação. Esses 3 passos ajudam o socorrista a agir de forma segura e eficiente. Mas antes de aprofundar os 3 S's, é importante que você saiba alguns conceitos importantes. Ocorrência é qualquer situação de saúde que exige ajuda rápida, como acidentes, seja um atropelamento, queda ou choque elétrico, mas também pode ser um mal súbito, isso é, um AVC, derrame, crise asmática, entre outros. Já a vítima é a pessoa que sofreu a ocorrência e necessita de atendimento. O socorrista é a pessoa profissional ou leiga que presta ajuda à vítima, buscando o quê? Reduzir os danos, aliviar o sofrimento e também evitar o agravamento da situação. Lembre-se que a segurança da cena é sempre prioridade no atendimento. Um socorrista em risco não consegue prestar um atendimento seguro e eficiente à vítima. Agora sim, vamos falar sobre os 3 S do PHTLS. Dentro do PHTLS existe uma metodologia chamada de 3 S. Ela visa priorizar o quê? A proteção. Então, o primeiro passo é observar a cena. Antes de sair da viatura ou de se aproximar da vítima, o socorrista ele deve fazer uma análise geral do local. A pergunta principal é: o que estou vendo? O objetivo é obter uma impressão geral da ocorrência. Exemplo: imagina que você chega a um acidente entre 2 carros. Ao observar a cena, você percebe um veículo com a frente destruída, vidros quebrados, uma vítima dentro do carro, várias pessoas ao redor. Essas informações já permitem imaginar a gravidade do acidente, antes mesmo da avaliação da vítima. Então, o socorrista ele deve olhar, observar e ouvir. Também é importante observar familiares, testemunhas e espectadores, pois eles podem fornecer informações valiosas sobre o ocorrido. Mas calma, essa etapa é de observação e não de ação. Depois de observar a cena, o próximo passo é verificar a segurança. A pergunta agora é: posso agir sem me tornar uma vítima? A ameaça? Estou protegido? A segurança é prioridade máxima em qualquer atendimento. Nenhuma cena é totalmente segura. Por isso, o socorrista deve identificar ameaças e utilizar proteção adequada. Vejamos alguns exemplos. Uma vítima sofreu um choque elétrico e está caída próximo a um fio energizado. Mesmo que a vítima esteja inconsciente, o socorrista não pode se aproximar imediatamente. Primeiro, é necessário eliminar o risco elétrico. Um outro exemplo: um motociclista sofreu um acidente em uma rodovia. Antes de atender a vítima, é necessário sinalizar o local para evitar novos atropelamentos. Continuando a questão da segurança, o uso de EPIs. O socorrista ele deve usar equipamento de proteção individual ou coletiva. Isso inclui luvas, máscara e óculos de proteção. O uso de EPI protege o socorrista contra o quê? Contra riscos presentes na cena, como contaminações, produtos perigosos e outros acidentes, permitindo que ele realize o atendimento com mais segurança.
Então é importante que, ao tocar na vítima sem uso de EPI, o socorrista ele pode entrar em contato com sangue, saliva, vômito, secreções e outros fluidos corporais que podem transmitir doenças e causar contaminações. Além disso, dependendo da ocorrência, também pode haver exposição a produtos químicos, material biológico contaminado, objetos pérfuro-cortantes, como por exemplo agulhas, vidros e lâminas, e também substâncias tóxicas. Por isso, o uso do EPI é fundamental para proteger o socorrista e evitar que ele se torne uma nova vítima durante o atendimento. Ainda aqui no segundo S, que é a segurança, em ocorrências com produtos perigosos ou riscos de contaminação, a cena pode ser dividida em 3 áreas. Temos as áreas, a zona quente, zona morna e zona fria. Zona quente é o local de maior perigo e contaminação. Já a zona morna diz respeito à área de transição, onde pode ser realizada a descontaminação das vítimas, se houver necessidade. Zona fria é a área segura para atendimento e apoio. As vítimas devem passar da zona quente para a morna e depois para a fria. Além disso, a área segura deve ficar contra o vento, evitando que a contaminação se espalhe. Lembre-se, a cena é dinâmica e pode mudar rapidamente, por isso, nunca totalmente segura. E assim, o socorrista ele deve estar sempre atento e utilizar a proteção adequada. Após verificar que a cena está segura, o socorrista deve entender o que aconteceu e também quais são os recursos que serão necessários. A pergunta agora é: qual é a situação? Nesse momento, são avaliadas as causas da ocorrência e as necessidades de recursos adicionais. Imagina que você chega em um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel. Ao analisar a situação, percebe que existem várias vítimas, há vazamento de combustível e o trânsito está bloqueado. Nesse caso, pode ser necessário solicitar outra ambulância, corpo de bombeiros, polícia militar ou perícia. Essa análise ajuda a planejar o atendimento de forma mais eficiente. E atenção, alguns cuidados são muito importantes. Você deve calçar viaturas e veículos envolvidos, principalmente em subidas e descidas, para evitar movimentações inesperadas. E também avaliar se será necessário solicitar apoio, como outras ambulâncias, bombeiros, polícia, perícia e outros recursos, como eu já falei. Lembre-se, não se trata de deixar de agir, mas de agir corretamente, agir com segurança. O socorrista deve manter a calma, garantir sua própria segurança e só então tomar as medidas necessárias. Vejamos a relação com a cinemática do trauma. Durante a avaliação da situação, o socorrista ele deve procurar entender como o trauma aconteceu. Isso é chamado de cinemática do trauma ou biomecânica do trauma. Exemplo, em uma colisão frontal de alta velocidade, mesmo que a vítima esteja consciente, houve um impacto. Então, existe grande possibilidade de lesões internas graves, mesmo que a vítima esteja consciente. Por isso, entender como o acidente do trauma aconteceu é tão importante quanto avaliar a vítima. Aqui no canal temos uma videoaula completa sobre cinemática do trauma. Assista para você entender mais sobre esse assunto. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Para finalizar, lembre-se, os 3 S do PHTLS são 3 perguntas que você deve se fazer. Cena, o que estou vendo? Segurança, posso agir com segurança? E a situação, o que aconteceu e quais recursos serão necessários? Nunca esqueça, primeiro a segurança do socorrista ou da equipe e depois ocorre o atendimento à vítima. Por isso, antes de agir, pare por alguns segundos, avalie a cena e aplique sempre a metodologia dos 3 S do PHTLS. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal. E para fixar o conteúdo, receba o PDF ilustrado das aulas mais recentes do canal. Faça parte do clube Enfermagem na Real e receba outros benefícios. É só clicar no botão Seja Membro. Até mais!